Amado e querido Deus, pedimos pelas misericórdias de Cristo, que de alguma maneira maravilhosa e mesmo miraculosa, a manifestação da Tua pessoa e do Teu poder sejam reais aqui e a partir deste lugar. Que alcancem a todos nós as benevolências do Teu amor. Que o Senhor nos abençoe de forma extraordinária, maravilhosa, sobrenatural. Ó Deus, tem misericórdia de todos nós, especialmente de mim, porque sobre a minha pessoa recai hoje, ó Pai, a responsabilidade de trazer a Tua palavra. E por isso abençoa-nos. E que toda honra, que toda glória, que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que diferença pode fazer uma palavra? Uma única palavra. Bem, eu diria a você que, biblicamente, uma palavra que proceda dos lábios do Senhor faz toda a diferença. Porque, bem disse aquele centurião, basta uma palavra Tua, Senhor. Basta apenas uma palavra e o meu servo será curado. E de fato Jesus, com uma só palavra, vai, o teu servo já está curado. Fé como esta não encontrei em todo Israel. E aquele servo daquele centurião foi imediatamente naquele momento em que foi proferida aquela palavra. Veja, a cura é para o servo, mas a palavra não foi ouvida pelo servo, mas foi proclamada por Cristo. E a palavra do Senhor diz que a palavra de Deus não voltará para Ele vazia, sem ter cumprido o propósito para o qual foi falada, foi dita. Assim, Cristo fala, vai, pois o teu servo já está curado. E naquele exato momento, o servo daquele centurião, sem ouvir a palavra, mas foi atingido pela palavra. Quantos podem, sem estar ouvindo a palavra, serem tocados pela palavra, serem movidos pela palavra, serem salvos pela palavra, serem curados pela palavra, serem transformados pela palavra, porque basta apenas uma única palavra que proceda dos lábios de Deus. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E por isso necessitamos estar sempre, mas sempre, pregando esta palavra. Mas para que esta palavra tenha de fato a eficácia na vida de todos aqueles que forem ministrados, quer ouçam, quer não ouçam, pois ouviu o centurião, mas não ouviu o servo. Mas tanto o centurião teve efeito da palavra, como o servo foi tocado pela mesma palavra. Quer ouçam, quer não ouçam, tenham uma mudança radical, completa em suas vidas. Tudo isso vem por meio da fé.
E é necessário que preguemos a palavra para que a fé esteja presente, pois a fé vem pelo pregar, e o pregar a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E como crerão se não houver quem pregue? Mas o pregador diz: quem creu em nossa pregação? Aqueles que creem na pregação, esses mesmos recebem fé pela mesma pregação na qual creram. E nós precisamos de um diferencial, algo que faça a diferença para que estas promessas venham a se realizar na nossa vida. A fé é ao mesmo tempo desafiadora e encorajadora. O milagre é ao mesmo tempo desafiador e encorajador. Porque o milagre, antes de ser realizado, é desafiador, desafiando a nossa fé. E depois de realizado, é encorajador, encorajando a nossa fé. E nós precisamos desses desafios, e vencendo esses desafios, desses encorajamentos em nossa vida, sendo encorajados a irmos em frente, a seguirmos em frente. Mas o fato de termos fé não é uma questão de apenas crermos e esperarmos que as coisas aconteçam, mas é agirmos em conformidade com o que cremos, para que as promessas se realizem. Disse Deus a Abraão que lhe daria um filho, e a Bíblia diz que Abraão creu na promessa. A promessa é que Deus lhe daria um filho, e esse filho nasceria de Sara. Mas Abraão não podia apenas esperar, ele tinha que gerar esse filho. Essa é a postura que todos nós temos que ter em relação às promessas de Deus. As promessas de Deus devem ser geradas, as promessas de Deus devem ser ativadas, as promessas de Deus devem ser construídas. Nós devemos receber uma palavra, devemos receber uma promessa, mas não estarmos sentados esperando que algo aconteça. Não, nós devemos ter uma atitude coerente com a nossa fé, que crê que Deus é poderoso, como diz a palavra, que embora Abraão levasse em conta as suas limitações, creu que Deus era poderoso para cumprir todas as suas promessas. Assim, eu quero, antes de tudo, incentivar a todos nós, a você que nos ouve e nos assiste pela live, a você que está presente hoje aqui, que tomemos uma postura, e que realmente nós necessitamos de homens de Deus. Precisamos pedir ao Senhor que abençoe a todo e qualquer homem, mulher de Deus ao redor do mundo, que eles possam ir à luta, que eles possam se dispor a, crendo, gerar, a trazer, como a fé de fato o faz, traz à existência o que não existe. E Abraão trouxe à existência, pela fé,
mas também gerou. Toda vez que geramos algo, trazemos à existência algo que antes não existia. Um filho gerado não existia antes, mas veio a existir pelo milagre da criação. Cada vez que uma pessoa surge, é um milagre da criação que opera mais uma vez. E nós precisamos, de fato, gerar, crer nas promessas e agir coerentemente com o que temos crido. E eu volto a dizer, eu estou orando, eu estou clamando por todo homem, por toda mulher de Deus na face da terra, por todos nós e especialmente pelos ministros de Deus. Eu estou pedindo, Senhor, dá uma diferença, porque as vidas estão sofrendo, as vidas estão tendo dificuldades. E onde encontraremos esse diferencial? E isso que fará a diferença completa em todas as vidas, que transformará o luto em alegria, a tristeza em gozo, a derrota em vitória, a perda em ganho. Como obter uma transformação tão grande? Como transformar água em vinho? Como as vidas serem transformadas verdadeiramente pelo agir e pelo poder do Espírito Santo? E eu gostaria que você, então, abrisse a sua palavra, a palavra do Senhor, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 61. O texto que lá em Lucas, capítulo 4, Jesus o lê na sinagoga de Nazaré. Esse texto que Jesus disse, hoje, essa palavra se cumpriu. E nós precisamos trazer o cumprimento dessa palavra no hoje, para todas as pessoas. Diz assim o texto, são 11 versículos, mas são 11 versículos importantíssimos. E eu peço a sua paciência para a leitura de todo esse capítulo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis das riquezas das nações,
e da sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu em manto de justiça, como o noivo que se adorna com turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz o brotar o que nele se semeia, assim o Senhor fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Amém. Que texto extraordinário. E o que eu quero chamar a atenção, acima de tudo, nós lemos esse texto e vemos como há uma transformação, mas uma transformação brutal. Em vez de cinzas, óleo. Em vez de pranto, alegria. Em vez de choro, gozo. Vestes de louvor, em vez de pano de saco e cinzas sobre a cabeça. Não é hora de lamento, é hora de alegria. Sim, houve humilhação, sim, houve destruição, sim, houve ruína, mas o que estava arruinado será restaurado. O que estava destruído será reconstruído. O que era assolado será novamente povoado. Haverá vida. E tudo isto vem sobre o quê? Sobre uma palavra, uma pregação. Mas aqui é dito: o Espírito do Senhor me ungiu. Ah, meus irmãos, que diferença faz a unção. É a unção que faz toda esta diferença. Nós deveríamos, com toda a força que temos, com todo o vigor que temos, buscar ao Senhor e buscar a sua unção. Sim, unção tem um preço. Unção tem um custo. Temos que orar, temos que buscar, temos que jejuar, temos que nos humilhar, mas unção tem um propósito, porque aqui diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Para o quê? Para que tudo isto que eu acabei de ler se cumpra na sua vida. O que eu preciso ter como pregador? Unção. Ter o Espírito de Deus sobre mim e ter unção. E com esta unção, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, é que tudo isto, que por cada humilhação recebereis dobrada honra, e que tudo isto há de se realizar em nossas vidas, há de se realizar em cada um de nós.
eu tenho orado ao Senhor e tenho perguntado: Deus, e através de um único homem? Veja, Jesus Cristo disse: Deus, o Pai, me ungiu para pregar. E se Jesus Cristo, para pregar, precisa ser ungido, nós precisamos de unção dobrada. Nós precisamos de unção. Nós não podemos ir sem unção. Nós não podemos entregar palavras que não sejam ungidas, que não venham em decorrência da presença do Espírito de Deus sobre nossas vidas. Nós precisamos de unção, mais do que nunca. Se tivermos unção, haverá solução na sua vida. Mas também nos preocupamos às vezes em dizer: se apenas por pela palavra de coisas como essas que são ditas aqui, passarem a ocorrer, a acontecer, para cada um de nós, isso não poderá nos levar a um perigo de um desvio também. Porque quão fácil é sermos gratos a pessoas que através de uma palavra, de uma única palavra delas, transformou radicalmente a nossa vida, transformou a tristeza em alegria, tirou as cinzas e colocou óleo de alegria em nossa vida, trocou as nossas vestes por uma palavra. Não cairá sobre esta pessoa que deu a palavra, que transmitiu a palavra, a atenção até demasiada? Eu muitas vezes digo que Deus é quem opera, Deus é quem realiza, Deus é quem faz, e nós acabamos levando a culpa indevida. Porque quem opera um milagre? Quem realiza a ação sobrenatural? Quem faz essa mudança radical? Não é o Senhor? No entanto, Ele escolheu fazer tudo isso através de uma palavra, de uma pregação, da ministração do Evangelho, das boas novas, que devem ser apregoadas, anunciadas, pregadas. O Espírito do Senhor me ungiu para pregar. Eu quero ser ungido para pregar. Não basta pregar, há de se pregar com unção. E aí, a enfermidade dará lugar à cura, e com a cura virá a saúde. E aí, a pobreza dará lugar à prosperidade, e com a prosperidade virá até o enriquecimento. E aí, a ruína dará lugar à restauração, e com a restauração haverá vida. E quantas coisas são necessárias acontecerem na tua vida e na tua vida, na vida daqueles que nos ouvem hoje pela live, na vida daqueles que estão nos ouvindo agora aqui dentro. Deus tem que fazer a diferença. Mas, ó Senhor, através de um homem. Por que Deus escolheu fazer essa obra através de um homem? Não para exaltar o homem que Ele usa, mas para evidenciar
que não é a mão do homem, nem o braço mortal que faz isto, senão a mão de Deus. Por que Deus libertou nos dias dos midianitas o povo de Israel de tão grande exército com tão pequeno contingente, a saber, Gideão e 300 homens? Por quê? A Bíblia diz, para que esse povo não diga que foi a mão deles que o libertou. Para que reconheçam o milagre. Meus irmãos, Deus não nos unge para que o homem seja evidenciado. Antes, o homem de Deus diz, como João o Batista o disse, importa que eu diminua e que ele cresça. Nós precisamos verdadeiramente desta unção. Eu estou nesta manhã de domingo clamando a Deus. Essa palavra me despertou. Essa palavra me despertou, porque não basta pregarmos um sermão exegeticamente bem feito, homileticamente bem organizado, hermeneuticamente bem interpretado. Não basta entregarmos um sermão doutrinariamente correto na sã doutrina. Nós precisamos do elemento que muda todas as coisas, que se chama a unção de Deus. Uma palavra ungida. Essa expressão parece carismática demais, parece pentecostal demais, mas não é carismática nem pentecostal, é bíblica. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar. Isso não é uma questão de carismata, isso não é uma questão de carisma, isso não é uma questão de pentecostalismo, isso é uma questão bíblica. Nós precisamos de pregadores ungidos. Você precisa ser um anunciador ungido, e então o seu anúncio terá outra eficácia, terá outro poder. Eu necessito de unção. A coisa mais terrível que pode acontecer a um homem de Deus é o que aconteceu a Saul. Lembre-se do rei Saul. Ele foi ungido. E unção tem um propósito. Os sacerdotes eram ungidos para que pudessem exercer o seu ofício sacerdotal. Os profetas, estes recebiam do Senhor o seu ofício profético e precisavam ministrar a palavra profética com a unção que vem do alto. A própria igreja necessita disto. Lembre-se do que Jesus disse à sua igreja, que eles deveriam sair, que eles deveriam pregar em todo lugar, pregar a toda criatura, pregar tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, pregar nas ruas, pregar nas casas, pregar no templo. Eles teriam que pregar, mas Jesus diz, mas esperai, até que do alto sejais revestidos de poder. O Espírito do Senhor está sobre mim. Por quê? Porque o Senhor me ungiu. Há muita procura de definir
o que é unção. Mas eu vou dizer uma coisa sobre a unção. A unção é uma consequência direta da presença do Espírito Santo sobre nós. Sem a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida, não existe unção. Que coisa terrível é não ter mais unção. Quando a lâmpada se apaga. Por quê? Porque está seca. Meu amado irmão, minha amada irmã, meus amados, eu não quero ser uma lâmpada seca. A lâmpada pode ter todo o formato, ela pode estar polida, ela pode estar bela, ela pode ter um pavio lindo à mostra de todos. Mas se ela não tiver azeite, se ela não tiver unção, ela não pode ser acesa para cumprir o seu propósito. O propósito da lâmpada não é ser vista. O propósito da lâmpada é iluminar para que os outros vejam. Uma lâmpada não brilha para ser admirada. Uma lâmpada brilha para que possamos ver, para que possamos enxergar. Uma lâmpada brilha para produzir esclarecimento. E nós precisamos, pela ação do Espírito Santo, que de fato é quem nos ilumina, de pregadores ungidos. Porque quando tivermos pregadores ungidos, nós teremos a realização de todas essas palavras. Vidas serão curadas, vidas serão libertas, vidas serão salvas, transformadas. E o problema que cada um possui alcançará finalmente a solução vindo da parte do Senhor. Pregadores ungidos, homens de Deus ungidos. Mas eu volto a dizer, a maior tragédia que pode acontecer na vida de um homem de Deus é ele perder a unção. É ele, em relação à unção, só ter um passado de ungido. É ungido porque foi ungido, não é ungido porque está ungido. Foi esse processo terrível que aconteceu no rei Saul, que era ungido, mas era ungido porque fora ungido, não era ungido porque estava ungido. Isto é algo horrível. Davi percebeu, através de sua falha, do seu pecado, que ele estava no limiar, na iminência de cometer o mesmo erro que ele vira em Saul. E por isso que Davi diz: não retires de mim o teu espírito. Castiga-me como desejares castigar-me. Me lanço em tuas mãos, entrego-me ao teu juízo, mas não retires de mim o teu espírito. Tudo menos perder a unção. Onde está esta aflição em nossos dias? Infelizmente, eu não sei o que você acha, eu não quero ser crítico. Não estou aqui para criticar, mas me parece que nós, a igreja, temos encontrado muitas metodologias. E muitas vezes nós sabemos os estereótipos
de um mover de Deus, sabemos como agitar as águas, sabemos como movimentar o povo, sabemos como encorajar as pessoas. Somos nós, muitos de nós, e nada contra você ser um treinador, um encorajador, mas muitos de nós estamos querendo ser apenas mentores, treinadores, encorajadores, e nós deveríamos ser gente ungida. O que fez a diferença em um homem como Charles Finney foi a unção. O que fez a diferença num homem como George Whitefield foi a unção. O que fez a diferença num homem como John Wesley foi a unção. O que faz a diferença num homem que realmente deseja servir ao Senhor é a unção. Com todas as forças que temos, devemos buscar ao Senhor e devemos buscar adquirir unção e não esperar até que a nossa lâmpada esteja a se apagar. Aquelas 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. E a sua imprudência é chamada loucura. E a sua imprudência foi não ter unção. E antes que a lâmpada se apagasse, elas precisavam de unção. E elas vinham, nós logo nos tornaremos aqueles que não têm mais unção, que têm a lâmpada, mas que não cumprem o propósito, que não podem iluminar, que não podem enxergar, e sem unção na lâmpada você não tem o fogo aceso. Sem o fogo aceso não há iluminação. Sem iluminação, logo você tropeçará. Não foi isso que aconteceu com Saul? Não caiu o rei? Não tropeçou? Não se precipitou? Não foi desastroso o final? Por quê? Porque não tinha mais unção. Nós precisamos de unção. As prudentes. No que é identificada a nossa prudência? Em termos unção. A igreja que entrará, a igreja que gozará, que entrará nas promessas, onde toda esta palavra se realiza na nossa vida, é a igreja que tenha unção. E eu estou aqui nesta manhã para dizer uma coisa a você: eu quero que todas essas promessas se realizem na sua vida. Na sua vida. E para isso, eu preciso ser um pregador ungido. E para ser um pregador ungido, eu também tenho que ir ao meu Getsemane, ao lugar onde a unção é produzida, ao lagar da unção. Sabe, nós sabemos que o azeite, e o azeite da unção, a base do azeite da unção, era o azeite de oliva. E Getsemane é o lugar, o lagar, de onde é produzido o azeite. Nós temos uma ideia sobre o óleo, o azeite, e às vezes umas pessoas se confundem um pouco. Dizem: eu sou tão pequeno. Deixe-me dizer uma coisa a você. Uma vez me disseram, e eu espero que seja verdade, que o melhor azeite é feito pelas menores azeitonas.
Porque não é a carne da azeitona, a polpa, que eu chamarei a carne da azeitona, que é o essencial para produzir o azeite. O essencial para produzir o azeite é o caroço. É o caroço. E nós muitas vezes nos esquecemos que o azeite vem do caroço, é da semente, é do grão. De onde vem a semente o azeite ou o óleo de soja? Ou o óleo de girassol? Ou o óleo de milho? Vem do esmagar do grão, da semente. Da onde vem o azeite? A produção vem do esmagar da mesma semente, da semente da azeitona. É por isso que o lagar da unção não é como o lagar da uva, do vinho. O lagar do vinho você pode pisar com seus próprios pés sobre as uvas e trará então o vinho. Mas o lagar do azeite precisa de uma pedra que esmaga com a mesma pedra ou pedra semelhante no moinho para fazer a farinha, no lagar para se produzir o azeite. E aonde é Getsemane? É o lugar da oração. Precisamos de novo orar. A igreja precisa, e os ministros de Deus precisam se dedicar de novo ao seu Getsemane, a orar para produzir o azeite. E você dirá, é só isto? Não, porque a unção não era apenas o azeite, era obra de perfumista. Havia várias coisas acrescentadas, várias essências, aromas, que faziam o azeite da unção. E eu diria que tudo isto vem pelo estudar a palavra. Quando eu agrego com a oração todas essas coisas, e então um aroma extraordinário surge, e eu digo, uma pessoa ungida, embora você não possa ver a unção, você pode sentir a unção, porque é obra de perfumista. Há um aroma. E a Bíblia diz que quando Jesus foi ungido por aquela mulher que derramou sobre ele aquele perfume precioso, diz que o aroma encheu toda a casa, unção enche todo o ambiente. Ela invade toda a casa. Hoje, aqueles que nos ouvem pela live, saiba que esta unção está invadindo toda a sua casa. Hoje, você que nos assiste aqui na igreja, saiba que a unção de Deus está invadindo toda a sua vida e está invadindo toda a sua casa. E essas promessas que aqui diz que Deus porá coroa em vez de cinzas sobre a tua cabeça, isto será realizado. Eu não sei qual é o teu desafio. Talvez seja uma enfermidade. Talvez seja
dificuldade financeira, endividamento, humilhação. Eu não sei qual é o teu desafio, mas uma coisa eu sei: a partir dessa palavra, a partir desta unção, porque o Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas, eu quero entregar uma boa nova a você. Talvez a tua luta esteja tão grande que te leve às lágrimas, ao desespero, mas hoje suas lágrimas serão enxugadas e Deus te dará vestes de louvor. Deus colocará alegria nos seus lábios, sua boca se encherá de riso, sua vida de gozo. Por cada humilhação você receberá dobrada honra. Não haverá mais lugar para a vergonha. Você está pronto para uma vitória radical? Eu sinto algo de diferente neste final de domingo pela manhã, algo que Deus deseja fazer na vida de todos nós aqui, hoje e agora. E eu creio que muitos testemunhos. Prepare-se para viver algo extraordinário. Pastor, você está se tornando um pregador da prosperidade? Não, eu me recuso a isso, mas eu quero unção que faça a diferença. E a glória não seja dada ao homem, a glória seja dada a Deus. Que seja reconhecido que não foi a mão do homem, que não foi a tua mão, não foi a minha mão que fez tal coisa, mas que foi a operosidade do Espírito do Senhor em nossas vidas, em nosso viver. Tentações sendo vencidas, se tornar uma fortaleza inexpugnável para todo o ataque das trevas. Você que tem seus negócios, você que tem seus trabalhos, você que tem seus desafios, deixe-me dizer uma coisa: hoje é dia de boas novas. Prepare-se para uma semana transformadora. O que Deus tem que fazer, Ele fará. Eu não quero nem prever o que Deus vai fazer para não errar. Mas eu quero dizer uma coisa: você está enfermo? Hoje é o dia da tua cura. Não sei quanto tempo você leva uma enfermidade. Às vezes não é nada tão grave, tão sério, mas é incômodo. Um problema de coluna, um problema digestivo, não é nada mortal, mas é incômodo. Eu conheço certas pessoas que dizem que Deus não cura unha encravada, porque isso você trata. Mas deixa-me dizer uma coisa: Deus te ama tanto que Ele cura a unha encravada, sim, porque se incomoda você, incomoda quem te ama. Eu não estou dizendo que eu não possa tratar da minha unha encravada, mas eu estou dizendo uma coisa a você: hoje é o dia de uma mudança radical. Eu estou orando por cada empresário, eu estou orando por cada empregado, eu estou orando por cada ovelha, para que de fato este rebanho seja próspero, abençoado. E o segredo disto está o quê? Num homem ungido. Sobre mim recai esta responsabilidade de me tornar um homem ungido. Senhor, não retires de mim o teu Espírito.
Uma palavra com unção faz toda a diferença. Basta uma palavra. E até os que não ouviram a palavra serão beneficiados por esta palavra. Basta uma palavra com unção. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Deus Todo-Poderoso, nós aqui nos entregamos ao Senhor e pedimos que hoje haja a manifestação do Teu poder de uma maneira maravilhosa e extraordinária. A partir de hoje, a partir de agora, por cada humilhação, que o Teu povo receba dobrada honra. Que se cumpra Isaías capítulo 61 integralmente nas nossas vidas. Aos que nos ouvem de perto, aos que nos assistem de longe, Tu és o Deus de perto e de longe, Tu és Deus. É o que nós oramos e desde já Te agradecemos. Amém e amém.